conhecer e ter habilidade de leitura, entendida como interpretação de textos escritos. Na verdade, tem um pensamento aqui do educador Paulo Freire, que diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E a leitura dessa implica sempre na continuidade da primeira. Inicialmente o livro é só um brinquedo, mas pode ser sim muito mais. Dando continuidade a essa série de entrevistas sobre criança, nesta semana, em virtude do dia 12, a gente vai conversar agora com a autora do livro Um Par de Asas para Toby, um livro infantil, a jornalista, autora do livro, Gisele Pecchio Dias. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Adalberto Piotto. Boa tarde, você, ouvinte CBN. Você concorda também com Paulo Freire aí? Concordo. É difícil discordar de Paulo Freire, né? Ler é importante. Quem lê se liberta da fome, da miséria, não é? Da necessidade da caridade. Gisele, você acredita que o pai, até porque o primeiro contato da criança com o livro, na maioria dos casos, começa com o incentivo do pai e da mãe. Você acredita que os pais hoje têm essa noção? E eu digo isso na maior parte dos casos, independentemente de classe social da família. Olha, Adalberto, esses dias que eu tenho autografado meu livro, que eu iniciei meu autógrafo, o meu lançamento no dia 4, eu tenho tido muito contato com as crianças, com os pais. Eu vejo que os meninos, os pequenos, se interessam muito mais por livros, viu? Eu vi criança chorar na minha frente, pedir o livrinho pro pai, e o pai desconversar, falar que não tem dinheiro, mas gasta dinheiro com outras coisas. Então eu vejo que as crianças, elas têm interesse sim, elas precisam de um empurrãozinho, de um incentivo. Ontem, um garoto da periferia da cidade de Osasco me procurou na CM Osasco, onde eu autografei a manhã toda. Ele veio com um dinheirinho apertadinho na mão, um menino do colégio Amauri Marques de Azevedo, um colégio público, né? 8 aninhos. Ele veio com dinheiro apertado na mão para comprar meu livro. Ele disse que economizou na cantina para comprar o top. Para comprar? Isso justifica, o livro chama-se Um Par de Asas para Toby. Agora vamos fazer uma retrospectiva. Você começou a ler livros ou, digamos, foram gibis? Gibis também era um incentivo à leitura, desde a mais tenra infância, né? Até porque tinha, digamos, uma série de figuras, e aquilo levava você a gostar de gibi, né? Você começou com livros ou gibis? Eu comecei com Reinações de Narizinho. Foi o primeiro livro infantil, ganhei do meu pai. Foi o livro mais importante que eu li na minha vida, e Monteiro Lobato é o escritor mais importante que eu li na minha vida. E as revistinhas, sim, a maioria importadas, não é? Hoje mesmo, na semana que nós deveríamos ter opções boas para as crianças, opções variadas, se você percorrer as principais livrarias do Brasil, você vai encontrar o livro da Madonna por mais de R$30. Você não vai encontrar um autor brasileiro, você não vai encontrar os personagens brasileiros, a exceção de Monteiro Lobato, que é usado na recreação, para contar histórias, não é? Atores que contam a história, vestidos caracterizados de Emília, mas você não vai encontrar autores brasileiros. É uma pena. Prestigiem o autor e as personagens brasileiras. Não vai encontrar porque as livrarias acabam não encomendando livros de autores, ou os autores acabam não sendo incentivados a escrever? Onde é que há esse problema? Infelizmente, encontrei muitas dificuldades. Por ser o meu primeiro livro, eu posso falar da minha experiência. Quando eu procurei as editoras de primeira linha, eu sequer recebi resposta. Algumas disseram que vão responder em novembro deste ano, e meu livro já está pronto, porque eu acreditei no meu sonho. Um Par de Asas para Toby é a realização de um sonho, e eu resolvi investir nele. Eu consegui. Está pronto por qual editora? É uma publicação independente, eu mesma fiz. Eu mesma fiz, eu não consegui apoio de empresas. A ideia era fazer uma obra patrocinada para doar às crianças, eu não consegui. E as próprias crianças agora estão economizando na cantina e comprando meu livrinho. Mas eu faço um apelo aos políticos brasileiros, aos empresários, aos pais, às pessoas que têm aos empresários que têm um faturamento importante, que comprem livros, que deem às crianças, ajudem os autores nacionais. O Brasil precisa disso. E as crianças gostam. Eu estou tendo essa experiência maravilhosa de sentir o interesse das crianças, dos meninos que me procuram, que querem o livro, que querem o autógrafo. Eles sentam do meu lado, ouvem história, fazem perguntas sobre o processo de como é fazer um livro. Eles precisam de um empurrãozinho. Esse livro que eu tenho aqui, um exemplar à mão aqui, ele já é um livro, digamos, para crianças que estão na fase de alfabetização, né? Porque tem toda uma história escrita aqui.
Mas ele passa também pela ideia de que pode ser aquele que o pai usa para contar a história para a criança, ou não? Pode e deve, Adalberto. Nós temos essa responsabilidade, esse dever de introduzir a criança. Eu tenho vendido livros, sim, para pequeninos de 5, 6 anos, porque o ilustrador do meu livro, que é o José Carlos Meck, fez ele caracterizou os personagens de uma maneira muito apropriada, né? No estilo HQ, o estilo história em quadrinho, e as crianças gostam, se identificam pela simplicidade dos desenhos, pela pureza dos desenhos. Então eu tenho vendido, sim, livro para crianças de 5, 6 anos, que são atraídas pelas cores, pelos desenhos. Não é? Eu dou os desenhos para as crianças pintarem também, para as crianças colorirem. E isso é um convite, né? Ela começa pintando, colorindo, depois vai aprender a ler, né? Se o adulto ler para essa criança, contar a história, com certeza ele vai entrar de uma maneira agradável para esse mundo da literatura. O Pão de Asas para Toby é uma história... O Pão de Asas para Toby é a aventura de um cão e seus amigos pássaros que habitam as matas da Serra dos Itatins, na Jureia, cidade de Peruíbe, que é um dos lugares mais lindos da Mata Atlântica. Um lugar que vale a pena ser conhecido. Reserva ecológica, né? Ecológico, preferido por ecologistas do mundo todo. Que as crianças conheçam o meu personagem, que conheçam a minha história e que através dela sejam atraídos a conhecer a nossa Mata Atlântica e a defendê-la no futuro. Porque nós só temos de 2 a 5% das reservas naturais da nossa Mata Atlântica. Aliás, a se julgar pela ilustração aqui, o cachorro Toby tem lá todo aquele ar simpático de um bom vira-lata, né? Sim, é um genérico. O ministro José Sérgio diria que é um autêntico genérico. Como é que é? Cachorro vira-lata é um genérico, hein? É uma graça, é um encanto de cachorro. Ele é um cachorro verdadeiro, eu conheci na praia. Ele tinha essa rotina de correr atrás dos pássaros todas as manhãs e no final das tardes. Ele apostava a corrida com os pássaros. E os pássaros o desafiavam, pareciam uns aviõezinhos, né? Aqueles caças, né? Aviões de guerra. E quando eu escrevi a história, que foi em abril deste ano, né? O Bush já estava empreendendo, né? Os seus planos de bombardear Bagdá. Então eu fiquei imaginando mostrar a pureza da natureza, dos animais que usam suas asas para voar, para nos alegrar, para nos divertir. E o homem, infelizmente, usa esse mesmo dom também para a destruição. Gisele, o cachorro existe, é isso? Ele existe, o Toby existe. Lá em Peruíbe? Sim.